Tá. Desculpa, pessoal, esqueci de ligar o som. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Aqui é mais uma super debate aqui no canal Em Defesa da Fé Cristã, com o seguinte tema: faz sentido um cristão ser criacionista de terra jovem? Está aqui o nosso amigo Luiz, criacionista, e Alisson, evolucionista. Um tema aí muito bom para o debate de hoje. Quero cumprimentar aqui o Gessé Godinho, tá aí na live, combatendo as heresias, já está aí, tá bom? Pessoal, compartilha a live, tá bom? E se inscreva aí no canal, deixa o like, comenta, isso ajuda muito aí o engajamento. E não esquece de dar aquela marretada no like para ajudar o canal aí, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso primeiro participante. Alisson, boa noite, seja bem-vindo. Uma excepcional noite aí, Clevison, galera do chat. Vamos lá compartilhando a live aí, né? Compartilhando os grupos aí, divulga aí, que é um tema muito interessante aí. Tá naquela cafeteria aí, né? Tá joia, tá muito bom teu áudio. Luiz, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido. Boa noite aos que estão nos acompanhando hoje. Que Deus abençoe. Com certeza vai ser um debate muito produtivo. Bastante coisa para a gente comentar. Que todos possam sair daqui com a mente frutífera, coração aquecido. Tá bom. Desculpe o meu equívoco aí que eu esqueci de ligar o som aqui. Muita correria. Então tá, pessoal, só para lembrá-los, né, da dinâmica do debate, vai ser aí 5 minutos para introdução, apresentação da ideia de vocês, inicial. Depois nós teremos um bloco de perguntas, resposta e réplica. 2 minutos para pergunta, 4 minutos para resposta, 4 minutos para réplica. Depois vamos pegar perguntas aí do Superchat CAV, tá? Eu gostaria de pedir ao pessoal que, por gentileza, quando enviarem suas perguntas aqui, seja ela no Superchat ou perguntas no chat, façam pergunta para os dois participantes, tentem equilibrar, tá? Para ficar mais justo. E, por favor, mencione o nome do participante e coloca lá o pontinho de interrogação para facilitar na busca, tá bom? Isso ajuda bastante aí na hora da gente procurar. E a gente vai repetir o segundo bloco, terceiro bloco. Teremos um debate aberto aí de 20 minutos e depois 5 minutos de considerações finais. Então, pela ordem de chegada, o Jadson, o Alisson vai começar, tá bom, Alisson? Você tem aí 2 minutos para fazer a sua... 2 minutos, 5 minutos para fazer a sua introdução, tá bom? O tempo é seu. Meu áudio tá ok, né? Tá tudo tranquilo. Tá, tudo certo. Mais uma vez, né? É um prazer imenso estar aqui agora pela primeira vez com o Luiz, Eduardo. Já assisti algumas lives aí com ele. Eu agradeço muito aí a presença do Clevison, o Jadson, pela oportunidade aqui no canal mais uma vez. A perspectiva, eu sou o Alisson, né? Para quem não conhece, sou cristão, né? Tenho uma questão de divulgação científica, eu trabalho dentro de sistemas educacionais, né? Como psicólogo educacional. E também tenho uma formação, né? Desde os meus 19 anos de idade, a primeira graduação foi em teologia. E é um tema que sempre eu tive muito carinho, né, de tratar, que é essa questão de ciência, Bíblia, né, e perspectiva aí educacionais. Dentro daquilo que a gente traz como uma vivência, né, que o sentido de defender-se uma questão de terra jovem, que vem dentro de uma literalidade bíblica, né, dentro de uma questão tradicional, principalmente na divulgação ali de um debate que até a gente já fez aqui no canal do Jadson, que é a Declaração de Chicago, né? E essa doutrina, para mim, ela é muito recente. E eu trago um principal ponto que eu trago, né, de crítica é justamente essa perspectiva de trazer a ciência como parte da doutrina da inerrância, e essa ciência trazendo com a perspectiva dessa literalidade bíblica, né? Desrespeitando um processo que é o processo que nós conhecemos dentro da questão exegética e da própria linguística ali, hermenêutica, de analisar a historiografia do contexto, né, que esses textos estão sendo escritos para você não difundir
para um âmbito, né, religioso, pular para um âmbito científico com traços, né, daquilo que a Bíblia não está propondo em dialogar. Então, quando eu observo essa separação, é um amadurecimento que eu vejo que a igreja teve do século, eu diria do século XVIII, né, ao século XX. Eu trago essa perspectiva que houve um amadurecimento por conta dos movimentos filosóficos existentes na Europa, que aí nós conhecemos, né, muito bem o que foi que influenciou. Reconheço, né, que a teologia americana que difunde ainda hoje, né, essa perspectiva, né, de criacionismo, terra jovem, ela vem justamente de algumas instituições religiosas, imbuir-se de uma crítica justamente ao movimento europeu, né, parte dela. Com isso, eu vejo que gera muito conflito dentro da perspectiva de ciência e religião. E eu vejo que o amadurecimento que os movimentos trouxe, né, dentro da perspectiva teológica, foi que há uma separação muito clara, né, das áreas de conhecimento. Arte é uma área de conhecimento, né? Nós vemos que a filosofia é uma área de conhecimento. Nós vemos que a ciência é uma área de conhecimento. A própria religião também é outra área de conhecimento. Eu sempre faço a distinção que essas áreas, elas são convergentes dentro daquilo que ela gera de processo de competências e habilidades de aprendizado, né? Dentro dela, nós listamos ali 10, né, da psicologia educacional, 10 competências de aprendizado. Com isso, há uma ligação, mas dentro da sua área, né, desenvolvendo cada área de conhecimento. Então, quando eu parto do pressuposto, né, linguístico-bíblico, dentro do âmbito religioso, de dizer que a Terra não tem, né, 4,5 bilhões de anos, que a Terra é jovem, porque o livro bíblico traz essa perspectiva, no sentido de uma hermenêutica, né, interpretativa, que vem oriunda ali da questão da genealogia, né, de Adão até os dias atuais, nós vemos que há uma contradição na perspectiva linguística bíblica e um anacronismo em querer, né, dizer que a ciência, né, devido à sua metodologia, ela está errada e até mesmo experimentos, né? A própria fórmula, né, do decaimento que o José colocou aqui, ela é muito fácil de se provar, José, né? Que é somente fazer uma questão de uma derivadazinha simples, né, dentro do processo de uma integral e você mostrar, né, que essa constante ela é real. Então, assim, não tem como lutar contra essa questão de um dado empírico através de um dado teológico. É a mesma coisa que eu quisesse pegar uma área lá de arte, criar uma música, uma arte, um quadro e dizer que aí, né, o processo de decaimento químico estava totalmente errado. Estamos misturando áreas de conhecimento. Um trabalha com experimento, metodologia, a outra trabalha com um processo revelativo de fé, né, de escriturísticas, daquilo que nós defendemos dentro do campo teológico. Então, eu defendo mais ou menos essa linha aí, né, de separação entre a questão religiosa, o conhecimento que a religião traz e o conhecimento que a ciência traz. Então... Obrigado, Jadson, pela introdução e cumprimentar o pessoal do chat. Você agora, Luiz, sua vez, você tem 5 minutos para a introdução e cumprimentar o pessoal do chat, tá bem? Joia. Boa noite mais uma vez, então, galera. Quero falar um pouquinho sobre a minha experiência, minha própria formação, né? Para quem me conhece, eu já faço muitos debates aí teológicos, né? Porque tenho uma formação teológica, fiz seminário interno, né, na nossa igreja, fiz a convalidação, fiz cursos da pós-graduação lá do Andrew Jumper, inclusive hebraico, teologia bíblica. Porém, a minha formação, muitos anos atrás, por volta de uns 15 anos atrás, foi na área de TI, Tecnologia da Informação. Inclusive, eu tenho uma certificação PMP, né, que é o Project Management Professional. E justamente essa parte de lidar com a tecnologia, com a informação, me aguça bastante a discutir também aspectos científicos. Diga-se de passagem a própria TDI. Não à toa estou terminando uma pós-graduação em TDI, que é a Teoria do Design Inteligente, a qual também cabe aí muitos debates a respeito disso. Porém, já faço aqui uma ressalva. Eu não irei debater TDI hoje, justamente porque hoje a gente quer falar de Terra Jovem. Eu gosto de separar muito bem as coisas, justamente porque o próprio Michael Behe, pouca gente acha que percebeu isso, mas se você ler o livro dele, A Caixa Preta de Darwin, e até o mais recente, como A Involução de Darwin, nos dois ele deixa claríssimo que ele acredita na ancestralidade comum, tá? O que ele questiona não é a ancestralidade comum, mas o mecanismo
né, esse mecanismo do neodarwinismo, e aí vários mecanismos paralelos aí que o pessoal tenta colocar como explicações adjacentes. Então, não, da TDI não é o assunto de hoje e nem necessariamente precisa ser. Realmente, há várias disciplinas para discutir se a Terra é jovem, se a vida é jovem também, e eu diria assim que há um enviesamento de muitas maneiras. Alguns acusam a religião de ser tendenciosa, mas eu vejo o contrário. Eu vejo muitas vezes a chamada ciência, na verdade os cientistas, né? Os cientistas são subjetivos, são pessoas, por trás deles há propósitos, há fenômenos culturais e sociológicos, e nós vemos isso. Eu faço o próprio exemplo, um dos cursos que eu tenho é de pró-funcionário na área de educação, e dentro da educação, quando eu estudei, eu vi justamente isso, muito enviesamento, por exemplo, do patrono da educação, Paulo Freire, uma metodologia adotada que enviesa, às vezes, acaba envenenando de modo estrutural algumas esferas da própria educação. Então, isso existe, gente. O próprio Foucault já falava desses fenômenos, por exemplo, como vontade de verdade e assim por diante. E existe sim, gente. Existe um status quo, existe um distanciamento, muitas vezes, da verdade, até mesmo empírica, principalmente porque as pessoas estão fechadas a novos dados e fechadas a reconhecer informações que, às vezes, podem, entre aspas, né, denegrir a própria carreira delas. Mas a verdade é que podemos estar abertos e devemos estar abertos a novas informações, inclusive as que desafiam a evolução, a vida antiga e assim por diante. Cada assunto na sua casinha, com certeza. Hoje a gente quer falar especificamente da juventude, da Terra e do próprio universo. E eu irei mostrar questões teológicas e científicas, mas também faço questão de citar os próprios pais da igreja, mostrar que tanto Bíblia, porque a questão aqui é o cristão. O cristão, faz sentido ele crê em terra jovem? Sim, faz sentido biblicamente, teologicamente, como na minha formação teológica eu vejo isso. E naquilo que eu tenho estudado, tanto na minha área de tecnologia da informação, como na própria TDI, também tenho visto que faz sentido dentro dos aspectos que nós temos. Há gaps, com certeza. Há gaps para os dois lados. Só que o que eu percebo? Diferente do que o pessoal falava antigamente eles diziam assim, né, que tudo era na mitologia grega, os deuses explicavam a tempestade, por exemplo, e aí a ciência foi avançando e Deus, a divindade começou os aspectos, né, da ação de Deus começaram a perder espaço, que vai diminuindo o gap, né? Mas as pessoas não percebem que ia ter ocorrido o contrário. Depois de um tempo, a gente percebeu que aprofundando a ciência, o gap está novamente se abrindo em relação àquilo que você explica de forma naturalista, ou no próprio naturalismo filosófico e até científico, do cientificismo mais especificamente. De modo que, sim, há gaps gigantescos do lado da Terra Antiga, do lado da evolução, do neodarwinismo, e eles precisam ser encarados com sinceridade e transparência, assim como qualquer outro desafio que nós temos. Seja do lado contrário ou a favor aqui do que nós estamos colocando. Então, vamos analisar isso ponto a ponto. Espero que vocês fiquem com as evidências, com as informações, estejam abertos a ouvirem novas informações. E, mais uma vez, dentro do aspecto que eu quero citar, seja dos pais da igreja, embora pais da igreja não sou católico, né, eu não tenho isso como normativo na minha vida, mas são indicativos da própria história, da interpretação dos primeiros cristãos. Nós temos uma terra jovem sendo defendida biblicamente pelos pais da igreja, da história da teologia, e na própria ciência também temos informações muito relevantes. Então vamos analisar isso daqui para frente. Muito obrigado, Luiz, pela sua introdução. Deixa eu só ler esse superchat aqui, que não foi uma pergunta, é um comentário. Obrigado aí, Combatendo as Heresias. Ele ajudou aí com R$10, o canal do Jadson. Ele diz assim: Jesus foi um criacionista de terra jovem. Aí ele fala que o Ion, né, na maioria de seus usos no Antigo Testamento, significa um dia literal, e de Adão até hoje não passa de 6.500 anos. O calendário judaico apoia isso também. Muito obrigado, Combatendo as Heresias, pela sua contribuição. Alisson, você tem aí 2 minutos para fazer a sua primeira pergunta desse primeiro bloco, ok? O tempo é seu, pode ir lá. Vamos lá. Luiz, todos nós sabemos que tem uma perspectiva linguística de época, né, dentro do livro de Gênesis, ali. A tratativa da revelação que é observada dentro daquela escrita, ela é de um povo, né, que trazia dentro da sua linguagem, dos seus escritos, a sua simbologia, né, seus ritos culturais. Nós vemos isso claramente na questão do texto e seu signo, né,
da sua própria religião. Né? Quando a gente vê ler ali traços dentro da questão da lei, né? Deixará seu pai e sua mãe se unir à sua mulher, se referindo à questão de Adão, nós estamos vendo uma cultura imbuindo-se de uma perspectiva daquilo que é a sua religião, né? Que é as suas doutrinas, o seu modo de pensar, a lei, o patriarquismo, levando em consideração já dentro do texto. A sua cultura agrícola está presente em Gênesis 2, né? Por exemplo, Deus não fez chover sobre a terra porque não tinha um homem para arar a terra. Então, essa perspectiva está sendo ali um rito, um signo religioso da sua cultura religiosa, a sua própria cultura, e aí os símbolos sendo contidos na perspectiva ali da divindade de Deus, da própria serpente representada ali, das árvores do conhecimento, das árvores da vida. E por que seria que os dias desse processo da criação, né, ele não seria expresso também como uma linguagem simbólica, né, como um símbolo contido dentro desses dias também? Como é que você vê essa perspectiva que vai entrar em choque aí com a perspectiva mais científica, né, dentro do campo do próprio processo aí da idade da Terra, né? Obrigado, Alisson, pela pergunta. 5 minutos para a resposta, tá ok? Joia. Alisson, uma das regras hermenêuticas, eu vi que você apontou para a Bíblia, para o Gênesis, então vamos responder teologicamente. Uma das regras hermenêuticas básicas, principalmente para quem crê na inspiração plenária da Escritura, acredito que você pensa assim também, é uma coisa básica, a Escritura explica a Escritura. Por exemplo, você citou a questão do simbolismo, né, dessa ideia imagética sendo colocada em Gênesis, e até citou a serpente. Vamos ver o que os autores do Novo Testamento pensavam, por exemplo, sobre a serpente. Segundo aos Coríntios 11, versículo 3. Paulo falando diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pergunta: Paulo citou a serpente de modo figurativo? Não, ele citou como um fato histórico. Assim como vários outros momentos, Jesus cita também Adão e Eva, no princípio fez homem e mulher, citando mais uma vez a ideia do princípio, e outros elementos que eu ainda quero explorar aqui. Não vou usar tudo agora nesse sentido. Mas uma coisa importante da sua fala, Alisson, não sei se você vai comentar sobre isso, mas em Gênesis capítulo 1, 2, tem diferença sim em alguns. Por exemplo, eu sei que você adota o método histórico crítico, que sim, foi um grande alimento para a teologia liberal. Ali a teologia liberal bebe muito do método histórico crítico, das críticas, né, da fonte, da forma, da redação. E uma das coisas que eles questionam, por exemplo, é que no capítulo 1 fala só Deus. E aí, quando vai no capítulo 2, é Senhor Deus, né? Yud Revavi Elohim, mostrando como se fossem autores diferentes ou culturas diferentes sendo expressas. Justamente pondo em dúvida, em xeque, algumas questões que nós cremos na ortodoxia. Só que o que eu percebo? O erro desse caso, tem algumas coisas interessantes sim na teologia liberal e no próprio método histórico crítico, não tudo, a grande parte aí tem problemas, mas algumas coisas, apesar de algumas coisas interessantes, esse é um exemplo claro de erro. Por quê? De não entender a cultura. Quando você pega o método histórico crítico, eles tentam comparar muito com outras literaturas da Mesopotâmia, mas esquecem de fazer a comparação do próprio, que é o próprio Atos 7:22, salvo engano, vai dizer sobre Moisés, que Moisés era instruído na cultura egípcia. E quando você estuda a cultura egípcia, Alisson, você vai descobrir que essa estrutura de narrar uma história e narrar ela novamente, inclusive referindo-se à divindade de modo distinto, é totalmente ligado à cultura egípcia em que Moisés estava. Portanto, é uma evidência, inclusive, de que sim, foi o mesmo autor que escreveu o capítulo 1 e o capítulo 2. Já cai por terra um dos grandes questionamentos, não sei se você levantaria ele diretamente. E não apenas isso. O que mais nós mostramos a respeito disso? Concordo, por exemplo, com o Dr. Rodrigo Silva nessa parte. Esses vários relatos, não só da criação, mas do próprio dilúvio, você tem mais de 200 culturas citando o dilúvio universal, alguma espécie de grande dilúvio, mostram e apontam não uma invenção vinda de um local só. Você tem até na Birmânia, tradições como essa de dilúvio. O que aponta, pelo jeito, e a melhor interpretação, a melhor referência, é que houve, de fato, algo que aconteceu e uma tradição adâmica, uma tradição anterior do tronco, brota, né, ramifica nessas várias vertentes que nós temos hoje nas culturas. Então, narrativas parecidas com Gênesis não são um problema, elas confirmam que o fato ocorreu. O estranho seria só a Bíblia narrar isso. E claro que, como algumas análises falam, né, a literatura antiga
costumava acrescentar coisas. A Bíblia tem a narrativa mais enxuta, então ela tem indícios de estar com a melhor narrativa, de fato, aquela que seja verídica. É claro que nós cremos que existe o elemento Deus em ação aqui, e a própria Escritura reclamando para si autoridade. Isso a gente não vai discutir no âmbito científico. Então, no Gênesis, temos vários elementos indicando, sim, a literalidade de Gênesis. O próprio termo Yom, ali no hebraico, Alisson, não dá para ser traduzido como Eras, por exemplo. E mesmo se colocasse Eras, você ainda teria problemas na sequência em que é narrado ali os eventos. Então, essas tentativas são claramente justamente isso, uma forma de forçar a barra e tentar encaixar o pensamento iluminista, racionalista, que vem trazendo e empurrando as nossas épocas. Tradições como a de Schleiermacher, ou como Paul Tillich, ou o próprio Rudolf Bultmann, e outros caras que começaram a ventilar esse tipo de ideia em que a gente tem que tentar forçadamente dar as mãos aos achados aparentemente científicos com a Bíblia. E aí, se a gente crê realmente que Deus inspirou a palavra, e eu estou falando para cristão, né, porque essa é a perspectiva do debate hoje, uma coisa é fato, ou a gente está interpretando a Bíblia errado, ou a gente está interpretando os fatos errados, o empirismo errado, as análises, de fato, da própria ciência histórica erradamente. E a melhor evidência que eu tenho visto, biblicamente, já comecei por aqui, é que sim, a Bíblia fala como um evento literal. Depois eu quero citar mais alguns casos que eu não vou ter tempo aqui. Obrigado, Luiz, pela resposta. Agora você tem 5 minutos para réplica, 4 minutos para réplica, ok? Vamos lá, Luiz. Você associou erroneamente uma perspectiva do método histórico crítico com a questão da teologia liberal, né? A teologia liberal, ela adota, logicamente, o método histórico crítico por ser o único método acadêmico teológico aceito dentro das perspectivas universitárias, e não como consequência de que ela adota para fazer as suas heresias, as suas desconstruções, né, que até mesmo fica dentro dos próprios movimentos filosóficos que se findaram e não amadureceram, e não fizeram as questões separatistas aí entre a ciência, né, e a própria religião. A teologia liberal queria fazer essa ponte, né, de ligações entre a religião e a ciência, ser muito mais acadêmica e científica, e aí ela ficou no passado, né, dentro da perspectiva. E o método histórico crítico, desenvolvido por cristãos, né, aceito pela questão da perspectiva da igreja, tanto protestante como na perspectiva católica, né, reconheceu o grande mérito do histórico crítico. E é justamente ele que consegue fazer o estudo linguístico, né, quando você está citando a questão egíptica e a questão de um contexto da possibilidade de Moisés, né, dentro de uma tradição ser acolhida, principalmente dentro da Mesopotâmia, a gente consegue olhar o estilo linguístico, histórico daquelas pessoas, né, de como eles se comunicavam. A antropologia, ela traz justamente a riqueza que esse estilo linguístico, né, por ele ter sido colocado dentro do processo simbólico, reconhecido pelos todos os pais da igreja reconhecem que a linguagem, dentro da perspectiva de Gênesis, ela tem sim a sua simbologia. Dentro dessa simbologia, é trabalhado as prospecções que você citou, uma de Paulo, né, que eu poderia também estar citando também a de Apocalipse, né? A leitura apocalíptica judaica, ela não é apocalíptica literal histórica, né? Ela é uma literatura, um estilo linguístico apocalíptico. Então, ela não é literal. E ela está citando também Gênesis, citando até mesmo a questão da serpente, a antiga serpente, que agora vira um dragão. Ué, existe dragão, literalmente? Né? Vai aparecer um dragão para a gente vai viver em Game of Thrones aqui, né? A Daenerys vai descer juntamente com Jesus? Não vai. Então, essa perspectiva de olhar uma hermenêutica séria que o método histórico que traz é justamente essa palavra Yom. O que significava dentro da perspectiva exegética? O que eles colocavam o conceito de dia para ele? Qual é a representação do processo da criação divina que está sendo feita dentro daquela cultura? Que eles estão claramente se espelhando em outras culturas. São símbolos tirados de outras culturas. E eles estão ressignificando. Por que eles podem fazer essa ressignificação? Porque é um símbolo. Por que Paulo, ao citar, ele não está garantindo que mudou o gênero linguístico? O fato de Paulo, o Novo Testamento, estar citando Gênesis, não está mudando o estilo linguístico. E, principalmente, ele está ressignificando. Por exemplo, quando ele está falando que por um homem entrou o pecado no mundo, por um casal, ele está ressignificando um símbolo contido em Adão e Eva, que é a representação da humanidade. Porque se ele não ressignifica isso, lá no texto, não está falando que Adão e Eva trouxeram o pecado no mundo. Lá em Gênesis não fala. Quem está falando
é a ressignificação do entendimento da revelação que Paulo está trazendo. E isso significa que Paulo não poderia, se fosse histórico, o fato não poderia acrescentar, mudar a história. Ele estaria mudando uma história. E ele não muda por quê? Porque ele está ressignificando o próprio símbolo. O estilo linguístico totalmente acadêmico, quando analisa o próprio texto, ele é o estilo dele, nenhum acadêmico fala que é histórico, fala que é poético, fala que é alegoria. Não. Existe a simbologia, o seu rito e o seu signo, conotando o estilo linguístico da época. E esse estilo linguístico nos garante que há, sim, uma grande ressignificação, né, dentro da própria cultura. Obrigado, Alisson, pela réplica. Muito bem. Deixa eu só ler esse superchat aqui. O Revelando Óbvio mandou aí R$5. Muito obrigado, Elder. Ele diz assim, ó, boa noite a todos, parabéns pelo trabalho no canal, pessoal. Aqui o cristão está em ambiente saudável. Compartilhe o conteúdo. Shalom para todos. Muito obrigado, Elder, pela ajuda aí do superchat. Luiz, você tem 2 minutos para sua primeira pergunta, ok? Posso só fazer uma questão aqui? Vamos só fazer um apelozinho, Cleber, para o pessoal mandar as perguntas também, né? Sim, ele já estou fazendo aqui na tela toda hora. Eu já tenho pergunta aqui engatada já. E uma pergunta rapidinho sobre a estrutura aqui do debate, né? O que você acha, Alisson? No meu tempo, eu posso já fazer uma réplica e fazer pergunta? Você tem problema com isso ou posso usar o meu tempo tranquilamente aqui? Eu vou deixar a pergunta no final. Não, tranquilo. A gente vai ter um momento aberto aí a gente dialoga esses pontos, né? Não, agora é o momento da pergunta, tá, Luiz? Você tem 2 minutos para fazer a pergunta pro Alisson. Tá bom, então. Então vou só fazer a pergunta mesmo. Tá bom? É só a pergunta agora, tá bom? Vai lá. Ok, em relação à próxima pergunta que eu quero trazer, Alisson, tem a ver com Bíblia, mais uma vez, embora a gente pode também dialogar no aspecto mais científico. Como a gente falou, estamos entre cristãos que cremos em Cristo, acreditamos numa palavra de Deus. Não sei ainda detalhes como é a sua visão, de fato, sobre alguns elementos da crença e da palavra, e a gente vai pegando aqui algumas coisas em relação ao próprio texto. Mas eu quero fazer uma pergunta diretamente na Bíblia, porque, assim, é fato, tá, Alisson? É fato que não existe evolução na Bíblia. Já é um primeiro aspecto muito estranho, porque, assim, se Deus quis se revelar, Alisson, se é uma revelação, ok que ele é um Deus abscôndito também, mas por que ele deixa só frases que apontam para uma terra jovem, para uma vida jovem, para Adão e Eva, para um Gênesis literal? Porque em momento nenhum ele dá, então, essa visão aí de que, de fato, não é literal. Por exemplo, Apocalipse, a gente tem ali dragão, a serpente, lá numa literatura que realmente já é figurativa. Mas nos livros históricos é o tempo todo falando como literal. Então eu quero dar um exemplo, uma pergunta para você bem específica. Na teologia paulina, eu já até citei alguma coisa, mas na teologia paulina, quando você vai para 1 Coríntios 15, 22, vamos analisar esse texto e o seu contexto na teologia paulina, né? Como uma das minhas especializações aí foi teologia bíblica, eu gosto de trabalhar isso. Na teologia bíblica de Paulo, 1 Coríntios 15, 22 diz assim, pois da mesma forma em que Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Como, Alisson, na sua perspectiva, você explica que em Adão todos morrem. Antes de Adão, alguém morria? Porque se antes de Adão alguém morria, e se de fato existe ou não Adão, também você já pode responder em 2 partes, como que fica essa ideia de que em Adão todos estão morrendo? Obrigado, Luiz, pela pergunta. Eu entendo que a ressignificação da simbologia representada dentro da cultura judaica de Adão e Eva, ela representa o conceito de humanidade. Né? É essa humanidade que morre, essa humanidade é que se separa. Esse é o entendimento que Paulo está querendo trazer na grandeza da revelação progressiva, né? Porque se a gente for olhar para o texto lá de Gênesis exclusivamente, inclusive alguns judeus ortodoxos ainda hoje defendem, eles não têm esse conceito nosso cristão, que o pecado entrou no mundo por conta de Adão e Eva, né? Eles não trazem esse conceito, somos nós, por conta justamente dessa teologia paulina, né? E essa teologia paulina é o que ressignifica, e é isso a importância e a grandeza, né, da revelação em colocar o estilo linguístico que permitiu Paulo a fazer isso, e permitiu Paulo entender da onde é que está vindo, né, o progresso dentro daquilo que Cristo restaurou.
Então, assim, quando nós olhamos para um campo simbólico, né, a gente está vendo uma representação, ela está trazendo uma verdade que é eterna. Então, a verdade que Paulo está trazendo, né, dentro do seu conceito e ressignificando o próprio símbolo ali contido em Adão e Eva, ele está justamente nisso, porque aí resolve o problema que muitos pensam assim, se Adão e Eva, né, ele é uma questão de um símbolo, Cristo morreu em vão? Não. Esse símbolo, ele contém uma verdade muito forte por trás do próprio relato, por trás da própria inspiração. E é o relato de quê? Do entendimento que é a humanidade. Tanto é que Cristo, ele não morreu por Adão e Eva. Ele morreu por uma humanidade, por todo o mundo. Né? O sangue dele foi derramado para restaurar todas as coisas. Então, essa perspectiva é que eu trago dentro do entendimento daquilo que o próprio apóstolo Paulo está trazendo como processo revelativo. E esse processo revelativo de Deus, respondendo a parte da questão que você afirma assim, nós não encontramos evolução. Graças a Deus que nós não encontramos evolução na Bíblia, né? Porque a evolução é um conceito científico moderno, né? Que vem ali dentro da perspectiva ali do final do século XVIII, entrando dentro do século XIX. É impossível ele estar dentro da Bíblia. O conhecimento dentro daquilo que era o processo social, cultural, de ciência, de conhecimento dos povos antigos, eles não tinham esse conhecimento. Por mais que nós encontramos pequenos relatos, né, dentro dos grandes filósofos aí, que a filosofia traziam um determinado conceito, sempre uma possibilidade, né, de haver ali uma similaridade entre as questões da própria espécie em si. Então, esses conceitos, Deus respeitou, né? Por isso que a revelação de Deus dentro da Bíblia, ela foi progressiva, né? E ela sempre será dentro de uma perspectiva de uma limitação humana, não de Deus, né? Deus não revelou lá dentro da perspectiva como, de fato, cada átomo foi gerado, como foi que foi feita a expansão do universo, porque o ser humano não aguentaria. Se eu chegasse, né, no ano que eu nasci e voltasse lá no dia que eu nasci e dissesse assim, eu estou aqui com a minha filmagem eu adulto, né, eu ia ser considerado talvez um louco, e eu não tenho nem 35 anos de idade. Então, assim, essa perspectiva de você querer colocar todo o processo, né, é até uma cobrança dos ateus, né, por que Deus não se revelou dentro de uma forma tão perfeita, de um entendimento tão perfeito, que dê todo o conhecimento da ciência moderna já para os povos antigos. Eles não aguentariam. Né? O próprio apóstolo Paulo chega numa dimensão que ele não sabe se foi arrebatado em espírito ou em corpo, né, e ele só sabe dizer o que ele viu lá, ele não tem palavras. Olha, o cara que escreveu 75% do Novo Testamento não tinha palavra de descrever o que foi que ele viu no céu. Né? O Apocalipse de João tem que ser uma linguagem apocalíptica de entendimento, porque tem que se assemelhar, porque ele não conseguiu uma palavra exata do que foi que ele viu lá. Então, essa revelação, essa inspiração, ela tem uma limitação humana, cultural, de entendimento humano. E isso é até mostrado dentro dos próprios autores bíblicos. Né? Obrigado, Alisson, pela resposta. 4 minutos para réplica, ok? Luiz. Ok. Então, Alisson, eu acho que você não entendeu minha pergunta. Quando eu falo de evolução, é óbvio que eu não espero encontrar o termo evolução, neodarwinismo, seleção natural, dentro de forma sistemática na Bíblia. Mas o fundamento não aparece lá. Diferente, por exemplo, da doutrina da Trindade ou do próprio conceito Bíblia. Termos sistemáticos não aparecem. Essa é uma das áreas que eu me especializei, teologia bíblica. E a teologia bíblica é justamente isso, Deus se revelando na história, de modo que nós encontramos os fundamentos doutrinários e sistemáticos lá, mas é claro que os termos sistematizados, eles vão ser feitos depois. Mas os fundamentos estão lá. E os fundamentos da evolução não estão lá, é isso que eu quis dizer. O aumento da ciência é esperado na Bíblia mesmo, ela mesma narra homens ali com várias habilidades, até desde cedo mexendo com metal, com metalurgia, coisas ali interessantes, dando a entender que sim, a ideia era que Deus fizesse com que o homem crescesse em conhecimento, trabalhasse a natureza, tem a ver com o mandato cultural de Deus dentro da própria teologia, quando a gente estuda ali o livro de Gênesis. E tem coisas interessantes sobre a neurociência, foi até uma das minhas últimas matérias lá na TDI, mas não dá tempo da gente falar sobre isso aqui. Então vamos ao aspecto específico que eu perguntei. Primeiro aos Coríntios, é claro, a morte veio por Adão. Essa é a ideia. Se a morte não veio por Adão, a Bíblia não apenas está mentindo, mas há um problema grave teológico, porque se a morte é consequência do pecado, então se já existe morte, como na questão da evolução, o processo de morte precisa existir antes,
Então Deus está aplicando uma punição antes mesmo do seu próprio pecado. Isso é uma questão interessante para a gente discutir. Mas vamos deixar o autor se explicar, o Alisson. Vamos ver o que o autor diz? Eu falei para você 1 Coríntios 15, 22. No 15:45, não sei se você já leu atentamente isso, mas ele continua dizendo. E lá no 45 ele fala, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, o espírito que dá vida. O último Adão, o termo é simbólico, mas a pessoa é literal. O último Adão quem que é? Jesus. E o primeiro, se o último Adão é um ser que existiu aqui na Terra, o primeiro Adão também é um ser que existiu. E esse primeiro tornou-se um ser vivente, remontando justamente ao primeiro ser vivente. Então, nesse texto, a gente acabou de ver que a primeira vida veio através desse homem Adão, e a primeira morte, aí a morte espiritual, veio através desse Adão. E claro que a física também, consequentemente. O texto é muito claro, a teologia paulina é muito clara nesse aspecto, e a prova disso eu já até citei em outros momentos aqui. A gente viu o uso da serpente pelo próprio Paulo em 2 Coríntios 11:3, novamente. Então, o tempo todo, esses autores estão citando Gênesis como literal, isso não tem sombra de dúvidas. Eu acho que se você quisesse, Alisson, ir por esse viés de tentar explicar a Bíblia e conciliar essas coisas, teria que achar uma outra forma, porque, sendo sincero com o texto e sincero com o autor, é óbvio que na mente do autor, Adão era um ser que existiu, Gênesis era um evento literal, uma narrativa de fato. Como a própria cultura egípcia, como eu já falei, não tanto mesopotâmica, muito mais egípcia, a forma de narrativa, as formas como são colocadas lá são muito interessantes nessa ideia de uma narrativa mesmo. E aí a gente avança, indo mais para frente, Alisson, o que fecha de vez esse assunto? Lucas 3:38. Lá em Lucas 3:38, fala o quê? Que é uma genealogia. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Está falando de pessoas que viveram de fato. E todas elas são literais. Por que só Adão não? E Adão é filho de Deus. Provando, atenção, que antes de Adão não tinha ninguém, porque Adão é filho de Deus. Então, antes de Adão, não tem outros seres morrendo e passando por um processo evolutivo. Isso também é confirmado em 1 Crônicas, até no Antigo Testamento, quando se fala da genealogia de Adão, em 1 Crônicas 1, fala de Adão. Adão é literal, Sete é literal. Quando você anda lá, Moabe é literal, Elão é literal, Éber é literal, Abraão é literal, é uma genealogia de pessoas que existiram. Por que só Adão não vai ser literal? Então, a gente vê que está forçando a barra mesmo. Obrigado, Luiz, pela réplica. Deixa eu só ler esse superchat aqui. Gessé Godinho enviou R$5, muito obrigado. Ele diz assim, blá, 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 é só fazer uma deriva num processo de integral. Não disse nada como sempre. Mostra de onde vêm os valores. O meu nome é Gessé. Obrigado, Gessé, pelo... Valeu, Gessé, pela contribuição. Né, Gessé, em outra oportunidade eu gostaria que você fizesse essa derivada, essa integral aqui pra gente, ao vivo, tá bom? Aí, ó, já tem um debate marcado aí. Então tá. Alisson, sua vez de fazer sua pergunta segunda vez, tá bom? 2 minutos. Vamos lá. Dentro da perspectiva agora, eu vou usar esse segundo bloco, Luiz, para a gente ir para uma prerrogativa de evidências, né? Se você defende, então, dentro da perspectiva literal e até mesmo colocando-se que a Bíblia também traz uma revelação, até mesmo científica, dentro dos nossos tempos atuais, né? Qual é a sua principal evidência, né, comprobatória, dentro de um processo, ou um autor, ou um próprio cientista, trazendo, através de algum experimento, que, de fato, né, a Terra não tem os 4,5 bilhões de anos. Qual é o experimento, qual é a metodologia utilizada, né, por esse cientista que ele traz como evidência, e aonde é que está a publicação dela, para que a gente possa analisar esse experimento e até mesmo trazer essa perspectiva de que se a Terra é, de fato, jovem, né, porque a vastidão, né, de evidências contra isso, né, como fósseis, como animais, né, que tem muito mais, como pinturas rupestres que nós encontramos, né, o processo datativo de todas essas evidências. Onde foi que isso foi derrubado, onde foi que isso foi invalidado, e onde é que se coloca agora, se de fato a Terra tem 6.000 anos, né, 7.500 anos, como alguns defendem, o processo de Terra jovem, né, como é que a gente analisa tudo isso? Né, como é que a gente vê todos esses processos acontecendo, como de fato, através de um experimento, através de uma corroboração, né, de uma replicação com outros cientistas aí
analisando esse dado, podendo replicar, podendo fazer o mesmo experimento, né? E eu gostaria de estar vendo, né, de você qual é a principal evidência que você traz aí dentro do âmbito agora mais científico, né? Obrigado pela pergunta, Alisson. 4 minutos para a sua resposta, Luiz. A resposta, Alisson, do mesmo modo que vocês também investigam o passado. Nós estamos falando de ciência histórica, dentro da filosofia da ciência, né? Quando a gente vê caras como Hempel e outros tratando sobre a filosofia da ciência, a gente entende que a ciência histórica, ela investiga coisas que a gente não consegue replicar num tubo de ensaio. Então, imagina, por exemplo, o chão está molhado. Pode ser várias coisas que tenham causado isso. Um caminhão-pipa passou, choveu, uma senhora estava andando na rua e virou balde. Agora, as evidências disso, eu vou juntar elas e eu vou procurar a melhor inferência para o que possa ter acontecido. Não pode ter sido o caminhão-pipa, porque a gente vê que a evidência é que a água foi jogada da direita para a esquerda, vindo de dentro de uma casa. Opa, tem grande chance de ter sido a mulher, então, lavando o chão, e aí a água caiu na rua. São evidências como essa. E aí eu reforço, eu já falei isso em outros momentos, como o próprio Marcus Eberlin vai dizer no livro Anteevidência dele, que a gente não pode fechar a ciência, isso é concordado até com outros filósofos da ciência, em métodos rígidos, e eu aprendi isso até no PMP, tá, Alisson? Embora não sejam ciências duras também, mas na própria gestão de projetos e outras áreas, a gente sabe que há coisas complexas, sistemas de informação são complexos, a origem da vida é complexa, e são coisas que a gente pode investigar não como uma receita de bolo, só vale esse método aqui. São múltiplos métodos, dada a sua complexidade. Portanto, a forma que eu vou investigar, a depender da pressuposição do que existe, se tudo foi originado, por exemplo, por causas naturais, ou o processo foi natural, ou intervenção inteligente, os métodos podem variar, embora essencialmente nós estejamos investigando a mesma coisa, aquilo que aconteceu no passado, e ambos os lados não conseguem replicar. Por isso, Alisson, eu discordo de você, por exemplo, embora o assunto não é TDI, mas que quando a TDI ela analisa, ela realmente não precisa responder quem, ou qual foi o mecanismo. Primeiro que Darwin também já falhou no mecanismo. Nem Darwin, né? Os neodarwinistas também já falharam no mecanismo. Mas só porque eu não digo qual é o mecanismo, ou quem é o designer, quando eu estou falando de teoria do design inteligente, não significa que eu não posso concluir cientificamente que algo foi criado e não veio por acaso. Como o próprio filtro de Dembski, né? O filtro explanatório de Dembski deixa muito claro quando você pesquisa sobre isso. Isso para qualquer coisa. A gente vai trabalhar com fluxograma, com BPMN, né, notação de fluxo de processo. São coisas óbvias que a gente faz usando lógica. Então, e a gente pode sim usar estudos. Às vezes o pessoal pergunta assim, cadê os artigos científicos? Não estou falando só de TD agora, de criacionismo. A gente tem os próprios artigos científicos que até os ateus usam. Por quê? Porque a questão está na interpretação dos dados. Os artigos estão lá. Por exemplo, a questão do carbono 14 em diamantes. Respondendo e dando um exemplo muito óbvio, né? O carbono 14 em diamantes, o pessoal, eu sei com o que vocês vão tentar dizer. Vão tentar questionar, levantar outras hipóteses, dizer que foi contaminação. Mas ninguém cita que, por exemplo, num diamante, lá num dos artigos que cita o diamante, você tem as várias partes do diamante sendo datadas da mesma época, provando, inclusive, que não houve contaminação. Uma das evidências que não houve contaminação. A mesma coisa com tecidos moles de ossos de dinossauro. Eu sei que você vai tentar, às vezes, citar até o próprio artigo da Mary Schweitzer e outros, usando a ferritina, por exemplo. Não, que o processo da ferritina pode causar esse tipo de coisa. Você vê que, por mais que você extrapola, você chega no máximo a 2.000 anos, alguns mil anos, nunca a 65 milhões de anos, por exemplo, como no caso do T-Rex. Nunca no caso de um Triceratops, que está a poucos metros de distância, né, e tem um artigo científico mostrando isso, e que ali também não houve deteriorização. É só uma pressuposição evolucionista para encaixar no todo. Por quê? Porque na mente evolucionista, não, isso aqui tem que fazer parte do todo, então tem que ter uma explicação. A explicação não foi achada, mas ela se presume, se crê nisso. É um gap da evolução. Vocês estão com esse gap, mas quando você analisa esse gap, você percebe que não é só um gap, é a evidência de uma Terra jovem. Obrigado pela resposta. 4 minutos para a réplica, Alisson. Valeu, Luiz. Eu vou me concentrar aí dentro de algumas falas suas, que é trazer como o processo da filosofia, como se ela fosse a perspectiva... Dentro da própria perspectiva que se tem de trazer
que uma ciência como a biologia, a química, a física, né, que são ciências ali dentro do campo experimental, empírico, ela possa ser refutada por algum argumento na perspectiva filosófica, né? Então, a metodologia não vai ser covalidada. E aí você está usando o argumento de fazer um apelo à autoridade, que é a perspectiva ali do Marcus Eberlin. Marcus Eberlin, assim, ele tem uma perspectiva de defesa da sua própria fé, do seu próprio criacionismo, a qual ele se mistura dentro do processo da sua própria formação, né? A explicação do carbono 14 em diamante, ela não foi se dada meramente por uma questão de contaminação. Isso é um espantalho, né? Existem outros estudos sendo feitos e trazendo uma explicação, né, que não é simplesmente uma questão de contaminação. Os artigos da Mallory, né, que foi a pioneira aí dentro dessa área de desmineralização de fóssil, essa revolução que ela traz, esse processo que ela traz, ela não está questionando em nenhum momento, né, a idade do fóssil, mas sim como foi lidado o próprio processo, né, de fossilização. Então, esse processo de fossilização, por essa descoberta que ela trouxe, esse processo químico de outra área e colocou dentro da área lá dela de processo de fósseis, ela trouxe uma perspectiva de encontrar pequenas partículas, né, que se preservaram dentro desse processo de fossilização. Então, sempre há um processo de desmineralizar, o fóssil é fóssil, né, já ou mineralizado ou pré-mineralizado, né, nunca foi encontrado lá um pedaço de carne, como o próprio Eberlin, em um podcast quis trazer, que houve lá um pedaço de carne lá que fedia, né, que ainda estava fedendo. Não, isso não é existente dentro dos processos dos artigos. Então, essa perspectiva também de você dizer assim, os próprios artigos, os próprios ateus usam, né, não é uma perspectiva ateísta, né, os próprios cientistas eles usam, e eles usam através de uma metodologia. A metodologia aplicada através de um experimento, as suas replicações, isso garante a viabilidade científica daquele estudo, daquela leitura de dados. Quando nós olhamos para uma perspectiva de um artigo já publicado, de estudos feitos, ele tem como obrigatoriamente ter dentro da área o seu experimento, a sua replicação e a sua metodologia lá feita de como foi encontrado aqueles dados. Se eu simplesmente querer fazer uma leitura de dados sem uma ciência ou sem uma metodologia aplicada para poder refutar ou trazer uma perspectiva nova de novos dados, isso é inválido, isso é uma pseudociência. Eu não posso fazer uma leitura de dados sem estar estabelecido metodologicamente, experimentalmente, semelhantemente àquilo que o próprio processo se fez. Então, esses espantalhos, né, usados como argumentos, da questão que a ciência é contrariedade, né, pelo fato de ela ser encontrado ali lacunas, esse apelo a lacunas, a perspectiva nova, que a ciência sempre vai ter uma perspectiva nova, que ela não sabe explicar todas as coisas, então quando ela começa a estudar, encontrar evidências, experimentos, fatos, né, desenvolvidos através de uma metodologia científica, é lógico que você não pode estar usando desse argumento que você não fez tudo isso, não foi o criacionismo, não foi a TDI que publicou, que fez experimento, que usou de metodologia, não. Foi a própria teoria da evolução, foi a própria ciência, né? E ciência não trabalha com crença, nem ateísta, nem cristã. Ela trabalha com metodologia. Obrigado, Alisson, pela réplica. Agora, peraí, só parar aqui que deu problema. Pronto. Agora é a sua última pergunta desse primeiro bloco, tá bem, Luiz? Você tem 2 minutos. Joia. Era a réplica, agora é a pergunta, né? De 2 minutos. É a minha pergunta agora, Opa, travou aqui para mim. Travou. Pode ir. Estão me ouvindo? Travou para ele, para o tempo dele aí. Não, tranquilo, pode deixar. Agora voltou, né? Para nós aqui tá normal. Tá bom. Então, Alisson, quando a gente vai para a própria cosmologia, agora o meu argumento vai ser um pouco mais analisando aí a cosmologia, tá? De fato, você tem o desvio do vermelho, redshift, né, a radiação cósmica de fundo. Eu imagino que você creia, de alguma maneira, em algum tipo de Big Bang, né? E claro que já há argumentos filosóficos, não são nem científicos, mas filosóficos excelentes a respeito de Deus sobre isso, que eu já até fiz numa live anterior aqui no canal com o Jadson. Mas eu quero me ater à seguinte questão. A cosmologia, a própria cosmologia, ela também não explica tudo. E um dos
das grandes evidências de uma falsa ciência é justamente quando ela começa a fazer muitos ad hocs, né? O Big Bang faz muitos ad hocs. Ele usa lá a matéria escura, a energia escura, a antimatéria, tentando dar explicações a coisas que são bengalas que ela tem que começar a se apoiar porque ela está caindo, né? Não é nenhuma teoria, claro, né? Big Bang é, de certa forma, grosso modo, um modelo apenas. Não chega nem a ser teoria. Mas olhando para a cosmologia, então, dado todas essas dificuldades que tem, eu particularmente entendo que ela pode ser relida da perspectiva da Terra Jovem. Não apenas do próprio criacionismo, mas, como estou falando de Terra Jovem, há várias evidências de que esses gaps, mais uma vez, os gaps que só aumentam, Alisson, só aumentam para a própria teoria do Big Bang, teoria, né, modelo do Big Bang, de fato, por mais que você tenha uma densidade tendendo ao infinito, a singularidade que nem faz parte do Big Bang, mas o pessoal costuma colocar lá, tem vários problemas e eles começam a se resolver quando você entende que houve uma intervenção inteligente mais uma vez, embora não seja aqui a defesa diretamente da TDI. E a minha pergunta, então, vai no sentido de uma das grandes evidências específicas. Por que, Alisson, há galáxias maduras no início do universo? É uma resposta que o Hubble já vem instigando, nós esperamos o James Webb. O Sacani, gente, tá lá no meu canal, ele entra em contradição a respeito de galáxias elípticas, por exemplo, e o gap só aumenta. Como você explica isso? Obrigado. 4 minutos para a resposta, Alisson. Luiz, obrigado aí pela pergunta, né? Esse é um outro argumento que eu vejo também dentro da perspectiva aí da TDI, dos criacionistas, em fazer esse levantamento de dizer que essas galáxias estão maduras, né? Nós acabamos de viver uma perspectiva, né, de um experimento sendo observado através de um equipamento, né? Nós temos o Hubble, que ele foi limitado, e agora temos o James Webb aí, que ele também tem as suas limitações, né? E dentro dessa perspectiva, essas galáxias ditas maduras, né, muitas delas estão ainda sendo analisadas, né? Quando você fala assim, o Sacani entra em contradição a cada momento, não é que o Sacani está entrando em contradição, é que o Sacani é um mero divulgador científico, de artigo científico. Então, como a coisa está acontecendo hoje com a internet em tempo real, está sendo publicado determinados artigos, feito determinadas análises, que sempre vai precisar de outras análises, né? Porque tudo está sendo trazido agora, né, dentro do momento. Então, há um espaço de tempo da ciência se analisar aqueles dados que ela está sendo colhida através do próprio equipamento. Mas esses dados, né, as galáxias, né, dentro de uma perspectiva, embora se não fosse explicado ainda pela ciência, isso seria uma lacuna. E essas galáxias, esse equipamento, ele comprova que essas galáxias estão em uma determinada distância, né, dessa observação. Só essa distância que ele está observando já garante que a Terra não é jovem, que o universo não é jovem, né? E outras questões que nós observamos, que ainda há galáxias, há um próprio desenvolvimento, né, do próprio universo está ainda se criando, né? A gente tem uma perspectiva da questão do Big Bang, que é o nome do senso comum, né? A questão da teoria da expansão do universo. Essa expansão do universo é que o universo ele está se criando a todo instante, né? Não é que ele está se expandindo para um local, ele está se criando, ele está criando a cada instante um tempo e espaço novo. Esse processo dessa própria criação, né, e dentro daquilo que os nossos equipamentos, né, pela nossa limitação, conseguem observar dentro dessa distância, já nos garante que esse universo não é jovem, né? Ele é muito antigo, né, dentro de uma perspectiva. E é observado já o processo disso se criando, né, as coisas se gerando, as estrelas dando origem a outros processos já conhecidos. Isso já é observado, né? Como a gente hoje querer negar que a Terra, né, não é esférica. Essa perspectiva de Terra plana, ela é quebrada por um simples fato. Nós temos equipamentos que já foi observado lá de fora que a Terra não é plana. Então, ficar chovendo nessa perspectiva de dizer que o universo é jovem porque a gente está apelando para um processo de lacunas, porque a ciência acabou de observar isso daí, é simplesmente você querer defender um processo de terraplanismo dentro da Terra jovem, que se assemelha muito. Porque o fato de você estar observando essas galáxias, né, há bilhões de anos de distância, já garante que o universo não é jovem, né? Essa perspectiva do criar pronto, que o Marcos Weber defende, né, que o João Paulo defende dessa perspectiva, né, já cai por terra dentro do processo observacional,
porque essa luz demora para vir de lá para cá, dentro do processo. Ela demora justamente essa questão da perspectiva dos anos-luz. Então, isso não garante jamais um universo jovem, né? O próprio equipamento que está sendo observado, ele está se utilizando da ciência, que o universo, a luz que está chegando até ele para ser observada, tem bilhões de anos. Então, assim, como é que a gente vai ter essa perspectiva de um universo jovem que o próprio equipamento está refutando? Ele está observando através de um método, através de uma ciência que garante que não é jovem. Né? É totalmente contraditório esse argumento das galáxias, né? Prontas, estruturadas e lisinhas. 4 minutos para a réplica, Luiz. Joia, então só recobrando algumas coisas que já foram faladas aqui. Já vimos que o método escoltórico crítico, inclusive, não é um método acadêmico, é um método cético, ele parte de uma pressuposição, assim como o histórico gramatical também parte de uma pressuposição, não é essencialmente acadêmico por causa disso. O Alisson também já confirmou o erro, inclusive, de focar demais na cultura mesopotâmica e não na egípcia, como a gente explicou lá atrás. Já mostrei ali o Apocalipse, que foi um exemplo que ele tentou colocar da serpente, mas lá é essencialmente simbólico. Eu mostrei Paulo usando no sentido literal, não simbólico como na literatura apocalíptica. Eu não fiz apelo à autoridade em relação ao Marcus Eberlin, estou anotando aqui algumas coisas que ele já falou. Não fiz o ad verecundia, eu usei o argumento dele, então não pode ser um ad verecundia. Eu citei o Marcus Eberlin e o argumento dele. O diamante, o próprio Alisson admitiu que estudos estão sendo feitos. Eu vi que ele usou o gerúndio algumas vezes, justamente porque não temos uma resposta consistente em relação ao diamante e a várias outras coisas que eu posso citar aqui. Quando ele fala que os tecidos moles, não foi encontrado. Você tem lá vasos sanguíneos, fragmentos elásticos, tecido fibroso, glóbulos vermelhos, hemácias, então não tenho o que dizer. E sim, existem coisas que são relevantes do método. O Karl Popper, por exemplo, coloca o método da falseabilidade. A TDI é falseável, Alisson. Ela é falseável. Mas mesmo que não fosse, eu não posso denegrir e jogar para escanteio uma discussão científica apenas porque ela não atende alguns critérios, muitas vezes subjetivo e partindo de pressupostos que podem sim ser questionados dentro da própria academia. A postura anticientífica que eu senti no Alisson em alguns momentos, e me permita falar isso com respeito, Alisson, é justamente essa ideia de que, por exemplo, a TDI ou o próprio criacionismo não pode usar o argumento da Terra Jovem, baseando-se em artigos científicos de outros. Mas então é uma briga científica? É uma tendenciosidade entre um lado e outro? A gente não está a favor da ciência, então eu posso usar qualquer experimento científico, né? Inclusive aqueles de pessoas que são ateias até mesmo, e de teorias divergentes da minha. No meu canal Teólogos, inclusive, Alisson, eu coloquei lá, tem postado, e Sacani entra em flagrante contradição várias vezes, está lá no meu canal, evidenciado isso. Sobre os anos-luz, a gente sabe que há uma herança da datação radiométrica para tentar aplicar a cosmologia a algumas coisas, é uma tendência que a gente explica até sociologicamente, historicamente. A distância é apenas um dos fatores, a expansão a gente não nega, mas filosoficamente, quem disse que a expansão ela precisa acontecer dessa forma, né, que a gente vê hoje, como milhões de anos, e quem sabe Deus não fez um processo mais rápido, ele pode ter feito uma expansão também, ainda que haja expansão, digamos, partindo desse pressuposto, que houve expansão, mas ele pode fazer isso num processo mais rápido, uma mente inteligente. E aí a gente esbarra na filosofia e na própria teleologia, e a gente está esquecendo que esse Deus que absconde, então ele pode ter feito alguns processos no universo, justamente para colocar em desafio as nossas vidas, até como doutrinas. As doutrinas a gente vê isso, uma das provas é isso, Deus também fala coisas difíceis, o apóstolo Pedro diz lá na carta dele, porque ele não poderia ter feito isso com o universo, embora nós estudando podemos chegar sim a conclusões relevantes, e que estão de mãos dadas com a escritura sem contradição. Mais uma vez, o que eu estou dizendo aqui não é TDI, em alguns momentos o Alisson tenta dizer isso, quando é TDI eu deixo claro, mas os meus argumentos não estão ligados diretamente ao TDI, boa parte deles. A ideia do universo, então, antigo, né, está sendo cada vez mais desafiado, o gap só aumenta para ele. E aí eu vou dar alguns exemplos, eu tenho pouco tempo aqui, mas, por exemplo, se você olhar, você tem galáxias elípticas de disco, massivas, extintas, buracos negros, não há evolução, aquele desenho da evolução das galáxias que pouca gente conhece, você não vê. O Ferreira, por exemplo, vai dizer que não são dominadas por estruturas irregulares e peculiares, aquelas galáxias lá atrás. Quando você vai para a galáxia de disco, você tem 3.956 galáxias, onde 55 são fontes pontuais, 148 fontes não classificáveis, 428 ambíguas, esferoides, algumas são esferoides, outras de disco. Deixa eu tentar ir rápido aqui, tem muita coisa. O James Webb ele encontra um grande número de galáxias de disco regulares com alto redshift lá atrás.
Tem um artigo, inclusive, né? How was the Hubble sequence 6 years ago? Ou seja, como foi a sequência de Hubble há 6 bilhões de anos atrás? E aí apenas cerca de 3 a 4% são elípticas. Então, há muitos desafios, sim. Obrigado pela réplica, Luiz. Agora é o chat time aqui, tá? Deixa eu pegar aqui uma pergunta. A primeira pergunta é para os dois, tá? É o Combatendo as Heresias. Quem responde primeiro é o Alisson. Ele diz assim, obrigado pela doação, Combatendo Heresias. Ele diz assim, em 6 dias literais, Deus fez tudo ou não? Expliquem. Você tem 2 minutos, Alisson. Como vocês já viram, eu não sou um literarista dentro da perspectiva de Gênesis, né? Ali o estilo linguístico, para mim, né, dentro da própria época, não é histórico-literal. Então, como consequência, eu não defendo que é 6 dias, né? Eu entendendo que ali que está dentro de um processo a qual eu me espelho muito até mesmo na defesa de Agostinho, né? Que a gente até esqueceu, eu esqueci até de citá-lo aqui, eu vou aproveitar, né? Que Agostinho trabalhava essa questão dos dias, né? Não simbólicos, não literais também, né? Respondendo até mesmo algumas questões heréticas da sua época, né? Como se fosse uma prerrogativa de colocar a Gênese como um processo falho ou mentiroso ou enganoso, e Agostinho respondeu muito bem, né, dentro dessa perspectiva aí dos 6 dias. E sim, né, eu como cristão, eu entendo sim que Deus é o criador de todas as coisas. Para mim, dentro da perspectiva, né, dentro do símbolo contido, é bem claro isso, né, tá declarando o processo de criação de um criador, né, que ele é a causa, né, e sempre será a causa. E eu, como cristão, ainda coloco essa causa que ele coloca como a palavra que vai criando todas as coisas, o próprio Cristo, né? Como João se revela ali no seu evangelho. Então, para mim, sim, a resposta traz que se Deus fez tudo, sim, para mim é sim. Agora, em 6 dias literais, né, eu não trago essa perspectiva aí literarista histórica, né? Obrigado, Alisson, pela resposta. Você tem 2 minutos, Luiz, para responder. Eu já até citei, eu vou citar, inclusive, daqui a pouco de novo isso, mas como eu já citei aspectos bíblicos em relação a isso, já falei da palavra Yom, já citei também a questões aí científicas, eu vou citar um pouco dos pais da igreja, que às vezes o pessoal não conhece, então olha só, tem algumas citações sobre isso, inclusive de Agostinho, Alisson. Beleza, Agostinho ele pode ter alguns momentos da vida dele que ele fala uma coisa ou outra, ele já mudou de ideia em alguns momentos, a gente sabe disso, nos próprios livros dele. Mas olha essa citação, por exemplo, de Gênesis ad literam. Então ele mesmo entra em contradição em alguns momentos ou em mudança de pensamento, porque ele fala assim, eu disse que Deus criou o mundo em 6 dias, e não sou eu quem duvida disso, pois se tivesse sido feito em 6.000 anos, o Senhor teria dito, eu fiz isso em 1 milênio. São Basílio Magno, vamos ver outros pais da igreja, o que eles pensavam. Os mais antigos, tá? Vamos até antes ali de Agostinho. Basílio Magno, ali no século IV, né, dentro do século IV, os dias da criação, ao contrário do que alguns dizem, não são em número indefinido, mas foram estabelecidos de acordo com o número de 6, no Hexameron, na Homília 2. São Jerônimo, né? No princípio, Deus fez o céu e a terra. Ele fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, como está escrito no livro de Gênesis, carta a Paulo, 125. Tertuliano, opa, a gente está agora no século 2, entrando para o 3. Olha só, Tertuliano, gente. Quem já sabe aí, ele tem uma raiz muito antiga ali. O mundo foi criado em 6 dias. Opa, olha a tradição, então, dos primeiros séculos, o que está apontando. Por que todos eles estão falando isso? Porque provavelmente no primeiro século os apóstolos também diziam. E aí ele fala, o mundo foi criado em 6 dias, e o próprio relato da criação em Gênesis nos diz que foi assim, lá no livro Contra Marcião, livro 2. Clemente de Alexandria, olha lá, Clemente de Alexandria, mais uma vez, século 2 a 3, o início ali do 3. O princípio do céu e a terra, no qual foi dada forma a toda a criação, é o próprio Cristo, ele fez todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. Irineu, gente, Irineu de Leão, né? Mais uma vez, século 2 ali, lá no início do século 2. O Criador fez o mundo em 6 dias. Atanásio e assim por diante. Obrigado, Luiz, pela resposta. Tem aqui uma pergunta aqui para ti. Uma pergunta aqui, ó. O Kleberson pediu assim, ó. Luiz,
os humanos coexistiram com os dinossauros se os 6 dias são literais da criação? Sim, eu entendo que sim, Cleberson. E um dos argumentos eu já até usei aqui, que é o próprio tecido mole em ossos de dinossauros, datando em poucos mil anos, colocando em xeque muitas coisas que são colocadas aí dentro da própria ideia da cladística, da homologia, das discussões sobre os milhares de anos em cima desses clados. A questão do... Eu sei que algumas questões aqui que nem dá tempo de eu falar, que são polêmicas mesmo, mas os dinossauros, faz sentido eles estarem com os humanos? Tem alguma evidência? Lá em Jó, que é um dos livros mais antigos, vai falar do Behemoth e Leviatã. O Behemoth e Leviatã, não é. Algumas traduções já tentaram colocar hipopótamo, jacaré. Não é. A descrição encaixa, sim, muito bem com uma forma de dinossauro. É coincidência? Não. Você vai para a cultura chinesa e outras culturas narram também formas de dinossauro. E eu duvido que eles acharam fóssil para tentar reconstruir. Algumas imagens claríssimas disso. Você também tem pinturas rupestres mostrando isso, que colocam justamente em xeque essa visão evolutiva hoje, mas que há, sim, fortes indícios de que os seres humanos podem sim ter convivido com os dinossauros. A ideia, mas como que aconteceu a extinção? Por que que nas camadas ali a gente vê camadas geológicas diferentes? Aí eu recomendo você pegar o livro do Célio e a própria série que ele está fazendo lá no meu canal. O Célio fala sobre o dilúvio. E o dilúvio é uma grande explicação para isso, sobre a questão das glaciações, até algumas que estão sendo revistas. O Adalto Lourenço, por exemplo, defendia que a Pangeia, né, a separação da Pangeia houve por afastamento. E aí hoje a gente vê que as melhores evidências são por subsidência, não por afastamento. São os tipos de coisas que estão sendo encontradas. A mesma coisa se aplica em outros elementos. Por exemplo, a gente tem estudos científicos pouco conhecidos, mostrando isso, artigo científico mostrando que uma dobra de rocha que presumia ser de milhões de anos foi feita em poucos milhares. Isso também se alinha com a perspectiva dos dinossauros terem convivido em algum momento. E a extinção faz todo sentido dentro do contexto de um novo habitat, embora após o dilúvio ali, um novo habitat que coloca assim, desafio até o tamanho deles, né, como as libélulas. Obrigado pela resposta. Vou pegar mais uma aqui para o Alisson, para ficar equilibrado, tá, Alisson? Diz assim, ó. Se não há criacionismo, como que a Bíblia diz que Deus é o criador de todas as coisas? Eu, Alisson, não defendo a perspectiva de um criacionismo dentro do âmbito vindo oriundo de 3 grandes denominações, né, onde eu considero 2 delas seitas, né, que defende uma linha de criacionismo utilizando-se de ciência. Né? Isso eu não trabalho dentro da minha perspectiva científica. Né? Dentro da minha perspectiva teológica, né, e de fé, sim, né, há um criacionismo, há Deus criando todas as coisas, né, sendo como a causa primeira, né, dentro do desenvolvimento da criação. Né? Então, trabalhar-se dentro dessa perspectiva que Deus é criador de todas as coisas, sim, e eu, como cristão, eu ainda coloco que esse Deus é o próprio Cristo, né, como João revela, né, no seu evangelho, como eu já citei, né, que ele era a palavra que estava criando todas essas coisas. Então, sim, Cristo é o Criador, né, a palavra viva encarnada desde, né, do início da criação nossa, né, da nossa existência, do nosso plano. Então, eu separo muito bem dentro das áreas, né? Criacionismo científico, para mim, não existe. Dentro da perspectiva, né, que, como o Luiz defende também, essa perspectiva de falar que seres humanos conviveram com dinossauros na perspectiva antiga, isso não tem evidência alguma. Né? Como eu já falei, tecido mole, né, não tem dúvida nenhuma que aqueles fósseis têm, sim, 65 milhões de anos de idade. Essa não é a questão. É o processo químico da própria fossilização, né, que estava em questão, porque não sabia qual era a química, quais são as reações químicas que fez aquilo dali se preservar, né, que é estudado, inclusive, até os dias de hoje. Inclusive, ano passado, saiu um artigo, né, trazendo uma perspectiva de como as partículas, né, vão se acertando dentro dos processos químicos, e conseguiu mostrar ali algumas questões, o porquê que se preservou essas partículas naquela região lá, né, onde foi encontrado esses fósseis. Então, é uma simplicidade muito grande a gente observar e não lutar contra fatos, né, experimentais e até mesmo empíricos. Obrigado, Alisson, pela resposta. Vamos fazer agora
O diálogo aberto, tá? Entre vocês dois, tá bom? Por causa do horário, vocês têm compromisso, né? Vocês têm tempo? Eu vou te pedir, viu, Luiz, que avançou muito aqui. E aí eu acho que vamos diminuir esse tempo aí para uns 5 minutos para pontuar alguma coisa. O que você acha de fazer só mais uma pergunta e resposta, então, Alisson? Que aí faz do mesmo melhor. Jeito. Faz uma interação, né? Pode ser. É melhor e diminui aí, bota 2 e 2, que fica como se fosse 4 minutos para nós dois. Tranquilo. Minha carruagem também já tá virando abóbora aqui já. Então tá bom. Você tem aí, então, 2 minutos para perguntar, tá bom? Aí, no caso, já sou eu mesmo, né? Dentro dessa perspectiva. Isso, você pergunta aí. Luiz, dentro dessa visão que você tem, né, de trazer o âmbito científico aí para dentro do âmbito teológico em si, né? Você vê que tem áreas de conhecimento que usam metodologias completamente diferentes, né? A gente está vendo aí que a ciência, como física, química e biologia, ela trabalha dentro de um processo ali muito empírico, muito experimental, muito observável, muito replicável e com a metodologia até mesmo dentro de cálculos, né? E dentro desses próprios cálculos, inclusive se você, a fórmula ali do nosso amigo Gessé, que ele colocou no início da live, se você colocar no YouTube, né, como é que é a prova, né, empírica, né, matemática ali, da fórmula, e vai aparecer lá um professor lhe ensinando como é que faz essa prova. Como é que a gente reluta, então, contra um dado empírico, contra um dado factual, né, vamos dizer assim, já é mais de uma mera questão observatória, mas sim um experimento feito, replicado e reconhecido já dentro desse processo, que essa Terra não é jovem. E aí as evidências que você trouxe aqui, como o diamante, como o tecido mole, como essas perspectivas do dinossauro, como a Pangeia, né, se deslocando, que seria impossível, né, dentro do processo de modelo, sem nenhum tipo de modelo, né, que o criacionismo científico defendido aí não apresenta, né, nenhum tipo de modelo, nenhum tipo de metodologia, nenhum tipo de experimento. E aí como é que você vê esse contraste? Nós, como cristãos, devemos ainda apelar para esse apelo, né, que se torna uma inverdade, se torna algo não confiável, não verídico, não verdadeiro? Seria uma contradição, não a nossa fé em si, de andar no caminho da verdade, de mostrar uma ética, de mostrar uma separação de cumprimento, até mesmo a ciência trabalha dessa forma. Então a gente tem que respeitar, assim como os outros têm que respeitar os nossos dogmas, as nossas doutrinas, a nossa perspectiva cristã dentro do âmbito religioso. Você não vê esses choques aí de contradição em fé? Obrigado. 2 minutos para sua resposta, Luiz. Eu entendo que a teologia, a boa teologia e a boa ciência não se contradizem, Alisson. E claro que muitos desafios a gente vai ter para qualquer dos lados. E eu acho que esse é uma das coisas que eu lamento, que eu acho triste na forma de se fazer ciência hoje em alguns aspectos. Tem muita coisa boa, a gente tem vacinas, tem avanços, a próprio desenvolvimento de sistemas, que é um pouco da minha área aqui. A gente avançou muito aqui nos últimos anos, a própria inteligência artificial, que só hoje o pessoal fala de IA, mas na minha época, 15 anos atrás, a gente já falava de coisas que existiam, na verdade, décadas atrás, né? IA é novidade para quem não está da área. Isso aí já é coisa antiga, mas claro que só soltou mesmo as rédeas agora, nesses últimos tempos. E aí eu entendo assim, Alisson, que infelizmente é a ciência atual que ela é extremamente especulativa. Ela pega os gaps em que ela não tem resposta, grandes gaps que só aumentam, e cria especulações para não abandonar o status quo de algumas teorias. E quando a gente fala de ciência histórica, principalmente, Alisson, a gente está usando o raciocínio abdutivo. Então, como eu já disse lá atrás, há coisas que precisam ser tratadas dentro dos seus aspectos, e realmente isso envolve coisas multidisciplinares. Um dos problemas que eu vejo, inclusive, é esse, que alguns caras, alguns cientistas e até doutores, eles têm uma visão limitada, míope, no sentido de que só vê a sua área e não vê como isso se liga numa multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. Quando você olha para a interpretação do dado empírico, que é o problema, o dado empírico não é o problema é a interpretação que se dá desse dado empírico. E sim, nós temos vários tipos de modelo que podem ser propostos dentro da própria criacionismo de Terra Jovem, mais uma vez. Se Deus criou,
Então, é claro que existe um elemento de fé, existe um elemento de milagre, que eu não vou apelar a isso. Eu posso estudar até aqui a parte científica, mas se houve uma intervenção metafísica, aí realmente a gente não pode analisar isso, como no caso da TDI, quem é o designer. Não, realmente são coisas que não cabem, acho legítimo isso. Show de bola, Luiz. O Clepson, cara... Agora é a vez dele perguntar e tu responde. Eu sei. A gente vai para as considerações. Cara, deixa eu só te pedir um favorzão, né? Você e o Jadson se reúnam, certo? Converse sobre essa atitude que o Gessé teve hoje aqui no chat. Porque, assim, cara, a gente trabalha, né? Eu e o Luiz, acho que a gente estudou bastante sobre o assunto. É legal. A gente, em momento algum aqui, fez um sequer adiômetro. Está 1h20 aqui. Não fizemos um adiômetro. É um respeito aos ouvintes do canal de vocês. A gente vem aqui com todo carinho, né? Não tem muito carinho aqui pelo canal. De a gente trazer informação, trazer um diálogo saudável para nossa perspectiva cristã, até mesmo por ver o que acontece dentro desses canais ateístas aí. Aí o cara, assim, são 3 palavrão, cara. Será que... Aí eu me pergunto assim, esse cara, dentro de um canal cristão, ele merecia ser administrador do canal, com o respeito que se tem? Porque, assim, cara, são palavras... Eu não vou nem repetir o que foi que ele me chamou aí. São 3 palavrões graves, cara. Né? De FDP. Ele já foi. Ele já foi. Tira esse cara da administração do grupo, cara. Você repreendeu ele, eu nem comentei. Aí o cara vem e fala outro, me chama de outra coisa. Isso é um desrespeito para quem tá na bancada trazendo informação. Isso é o Jadson, que é o dono do canal, ele vai decidir isso aí, tá bom? Então vai lá, você tem 2 minutos para perguntar e ele 2 minutos para responder. Você. É o Luiz agora. Até me esqueci. O Luiz, pergunta agora, tá? 2 minutos. Tá, né? Científicos, bíblicos. A gente nem citou trilobitas lá no. Pode falar. Você deu uma. Você tinha travado. Pode perguntar de novo, por favor. Joia, eu estava comentando que muita coisa ainda poderia ser dita. Sobre o gás hélio na atmosfera nós não conversamos. Sobre trilobita esmagado por uma bota não conversamos sobre as evidências. Sobre a questão da datação radiométrica. Tem muita coisa legal, realmente. E acho que é isso que tem que acontecer, Alisson. O que está acontecendo agora, diálogo. Diferente de outros que estão tentando nos calar. Calar o criacionismo de Terra Jovem, por exemplo. E eu sei que tem coisas que evidentemente são pseudociência. Para mim, Terra plana é pseudociência. Agora, quando a gente analisa os argumentos da Terra Jovem mesmo, e principalmente da TDI, gente, são coisas relevantes, tão relevantes que estão aí dando muito o que se falar. Diferente da Terra Jovem, que particularmente, se numa sentada você já resolve a questão, né? Com coisas simples você já estuda e já sabe. Então, realmente, são coisas relevantes. E aí eu diria assim, Alisson, para uma última pergunta, pelo menos para instigar um pouco mais, e mais uma vez, como eu sou teólogo, eu também puxo para o lado da teologia. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 11, Moisés, ele cita os 10 mandamentos e relembra uma coisa que ocorreu lá na criação. Eu queria, mais uma vez, ouvir de você, a gente já discutiu isso em grupos, mas eu queria ouvir aqui de você mais uma vez, porque ele diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor, aí tem que prestar muita atenção no texto, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Alisson, quando você vai para Hebreus 4, versículo 4, ele fala que em certo lugar, no tocante ao 7º dia, diz que Deus descansou. Aqui em Hebreus 4, 4, o 7º dia é literal. Então, por que o restante não é literal? O 7º dia em Hebreus é claramente literal. E por que então os outros 6 dias que foram os da criação não são literais? Entendeu a pergunta? E principalmente por causa, tem que prestar atenção no elemento, criou em 6 dias os céus e a terra. Como que isso impacta a visão dos milhões de anos dos 6 dias, ou na questão do gap entre o versículo 1 e 2, ou qualquer outra tentativa de colocar os milhões de anos, seja numa leitura simbólica, mitológica e assim por diante. 2 minutos para a sua resposta, Alisson. Dentro do estilo linguístico, tu está trazendo uma característica que é aquilo que eu falei, que chamam rito, né? Como é que identifica o estilo linguístico ali de gênero, né? Por que a ciência ali trabalha com que muitos ateus confundem isso, né? Acha que quando o estilo linguístico está falando que é uma mitologia, ele está dizendo que é algo inverídico, uma fábula, ou uma alegoria invalidada. Não, né? A academia ela trabalha com um processo de estilo linguístico que caracteriza aquele estilo que na época era assim um gênero
né, trazido dentro do âmbito mitológico. Por quê mitológico? Porque ele tem 3 grandes características, né? Por que não é poético? Por que não é uma fábula? Por que não é uma alegoria? Por que é mitológico? Porque quando você vai estudar ali o estilo linguístico, está contido justamente o que você acabou de falar, de citar. Dentro de uma perspectiva já ali de Moisés, você encontra os traços em Gênesis trazido disso daí, né? Trazido do seu rito, como eu citei, né? Deixará o seu pai e sua mãe. Ué, mas isso era lá da lei. E Adão e Eva, se fosse histórico literal, né, ele não tinha papai e mamãe, né? Ele não veio de um outro casal. Então, essa perspectiva garante o quê? Com outras simbologias, né, contida como deuses, tem anjo, tem o próprio Deus, tem a perspectiva ali dos símbolos representativos, as árvores, né, o próprio jardim. Então, isso caracteriza esse estilo. Só que esse estilo é riquíssimo. Riquíssimo em quê? Em um processo em que há um símbolo contido de uma tradição tão fortemente que são informações, são realidades, são verdades para aquela cultura, que aí ela é expressa dentro de perspectiva da revelação progressiva lá na frente, como Paulo vem trazer, como o próprio Cristo vem citar. Então é essa riqueza que preservou todas essas informações que Deus deu a eles essa capacidade de transformar-se dessa forma. Certo, vamos para as considerações finais agora, tá bom? Não tem a minha resposta? Ou... É que nesse a gente não fez réplica. Não teve, né? Tá bom. Só pergunta e resposta. Entendi. Tá. Alisson, 5 minutos para suas considerações finais, ok? Obrigadão, né? Mais uma vez o Clebson aí, o Jadson, a audiência aí, quem compartilhou nos grupos, teve uma galera legal aí que fez excelentes perguntas. Né? Obrigado aí ao Luiz, né, por esse respeito, né, por o diálogo. Acho que fortalece demais, né, tira muitos espantalhos, né, dentro dessa perspectiva. Eu vejo que a perspectiva, até mesmo de defender um processo através da sua crença, né, da sua fé, de terra jovem, de gênese literal, né, ela é permitida. Né? Eu estava conversando hoje à tarde isso. Isso é permitido, porque o estilo linguístico permite isso. Por mais que você esteja diluindo ou fazendo um processo para se encaixar dentro do âmbito da fé. Né? Isso também, ao meu ver, por mais que eu veja que é uma doutrina, né, vinda de uma perspectiva mais religiosa, mas ela também, para mim, tem que ser respeitada. Né? O que eu entro em questão é quando a gente está indo para uma outra grande área de conhecimento, saindo dentro do campo religioso, indo para o campo científico. E aí é isso daí que eu vejo que essa ponte não pode ser construída, como muitos tentaram. Né? Eu vejo que muitos tentaram de uma forma muito excelente, né? Dentro da perspectiva de observar o valor, né, da uma universidade, de todo o conhecimento humano ser unificado. Eu não vejo isso. Né? Eu vejo que a subjetividade humana ela aprende dentro das suas áreas de diferenciação. Né? O modo de aprender nosso somos únicos. Né? A gente aprende através de competências, de habilidades. E como são desenvolvidas essas competências, essas habilidades de aprendizado, eu vejo que a religião ela coopera com as mesmas competências que a ciência coopera, que a arte coopera, que a filosofia coopera. Né? Então, é um respeito muito forte que eu tenho de que você pode ser assim, um criacionista de terra jovem que ficasse dentro de um processo de cosmovisão, né, de um processo ali de fé, e não avançar para dentro do campo científico. Que, para mim, o campo científico ele vai ter como obrigatoriedade você jogar as regras do jogo. E as regras do jogo é metodologia, é experimento, né, é desenvolvimento de replicação, é formulação de teorias. Então, a ciência ela se estabeleceu assim, ela cresce assim, ela nos fez crescer, né, na amplitude dessa forma, né, nos últimos séculos. Então, ela tem que ter esse respeito. Assim como um ateu, obrigatoriamente tem que ter um respeito, se ele escolher o campo científico para ser o seu campo, né, de crença, objetivo de vida, de moral, ele tem que olhar agora para o campo, outro campo da religião que ele não considera nada dele lá, né, olhar e dizer, pelo menos, aquilo dali tem que ser respeitado da mesma forma.
tem que ser respeitado nos seus dogmas, nas suas doutrinas, na sua diversidade, né? E, assim, críticas a ciência recebe. A religião sempre recebeu. Inclusive, o próprio Cristo fez críticas a um sistema religioso do próprio judaísmo fariseu, dos fariseus saduceus. Então, assim, essa perspectiva não invalida o valor, né, de competências que é desenvolvida. Então, um diálogo como esse daqui, respeitoso, que traz informações, que traz uma perspectiva de pensar diferente, acho que é a importância desses debates aqui, né? A importância de você analisar, poxa, então posso realmente ser cristão e olhar para aquilo dali dentro de um âmbito de respeitar como a ciência é, e aí a minha religião é como ela é, né? Como ela tem sua tradição. E isso daqui é um enriquecimento, né? Principalmente nesse YouTube aqui, né? Principalmente nas coisas que a gente vê acontecer de brigas, né, de calúnias, e por conta de questões de achar que o outro tem um conhecimento mais privilegiado ou um conhecimento que é irrefutável, né? Então, assim, infelizmente eu e o Luiz estamos aqui correndo contra o tempo, mas fica até outra oportunidade para a gente acrescentar, né, Luiz? Que faltou realmente um diálogo mais para frente. Então, brigadão aí a vocês. Eu vou ouvindo vocês pelo celular, tá bom? Que eu vou ter que sair aqui agora. Obrigado, Jadson, por suas considerações finais. Vai lá que você tem compromisso, né? Então tá. 5 minutos. Eu estou ouvindo vocês pelo celular. Tudo bem. Beleza. Valeu, obrigado pela tua participação hoje aqui no debate. Ok, obrigado, Alisson, pela conversa. É muito legal quando a gente tem um debate assim respeitoso, sem falácias retóricas, analisando os argumentos, tá? Eu fico feliz quando isso acontece. E aí eu quero deixar aqui as minhas impressões, né? Primeiro, eu queria dizer que a Bíblia realmente não é um livro de ciências, mas tudo que ela fala e esbarra na ciência é verdade. Então, nada me impede de que, no conhecimento científico que nós temos, nós possamos concordar naquilo que também implica na própria Bíblia, e elas andam de mão dadas, de forma independente. Mas se eu interpreto corretamente a Bíblia, interpreto corretamente a ciência, eu terei boas conclusões. Há várias áreas do saber, eu concordo com isso, e falando em várias áreas, né, a gente precisa ter essa cautela. Quando eu fiz estou terminando agora a pós-graduação em TDI, a gente analisa geologia, neurociência, a biologia molecular, a paleontologia, e tudo isso está apontando para a criação de uma mente inteligente, pensando em TDI propriamente. Então isso aí é bacana demais, é científico. E aí, claro, né, Alisson, a gente pode discutir depois só sobre TDI, é um assunto bem legal mesmo. E aí há várias evidências, é isso que eu gosto da ilustração do fogo. Uma coisa é eu me apegar numa evidência muito esparsa, né, evidências esparsas que não fazem sentido, que não dão liga, mas dentre essa multifacetada forma de métodos e diante da complexidade que é a ciência histórica, como que eu posso negar, por exemplo, numa ilustração, eu olho lá de longe e vejo algo parecido com uma chama laranja, parece fogo. Eu chego mais perto, eu sinto o cheiro disso, tem cheiro de fogo. Agora eu chego mais perto, eu consigo até ouvir as brasas estralando, parece fogo. Eu coloco a minha mão e queimo a minha mão, e eu vou negar que é fogo? E eu tenho percebido isso, há muitas evidências científicas de que o mundo, o universo foram criados e não vieram por causas naturais. Então, como negar isso? Assim como não posso negar o fogo. Claro que é só uma ilustração, mas com certeza ajuda a mentalizar o que nós queremos dizer. Portanto, é legítimo sim nós discutirmos as coisas que estamos discutindo hoje, e fora desse múltiplo método científico, a gente já deixou aqui fartamente também no aspecto bíblico, que é um outro aspecto, porque o título do nosso debate tem a ver com cristão. Cristão, ele pode ser criacionista de terra jovem? Claramente, é o que a Bíblia fala claramente. Lucas 3,38 eu deixei patente ali. Adão é filho de Deus. Por que é filho de Deus? Porque antes dele não teve ninguém. Não tem outra forma de correr para isso. Os novos céus e nova terra, perceba que em 6 dias fez os céus. Você não consegue colocar milhões de anos no universo, porque em 6 dias fez não só a terra, mas também os céus, as galáxias, as estrelas. Ali o sentido é de céu de Deus. Perdão, céu de Deus não, de céu do universo. Então tudo mais a terra. Os céus e a terra foram criados em 6 dias. Não tem como colocar uma explicação de milhões de anos ali. Sendo sincero com o texto, é isso que Êxodo 20 coloca. Os céus e a terra. Os céus estão nos 6 dias. Claramente no texto.
E aí, quando você vai para Isaías 65, 66, haverá novos céus e terra, da mesma maneira. Portanto, Alisson e companheiros, se vocês querem interpretar, por exemplo, que aí não é literal, não foi exatamente assim os céus e a terra lá no início, como que eu vou acreditar quando a Bíblia diz lá em Isaías que também haverá novos céus e nova terra? Quem me garante que não vai ser outros processos de milhões de anos? Quem garante que não é só algo figurativo? Não. Da mesma maneira que Deus fez céus e terra, ele fará novos céus e terra renovados. É o que a própria teologia diz até mesmo lá nos profetas, como Isaías 65, 66. E isso, existe um preço intelectual, Alisson, eu sei que provavelmente você não pensa assim, mas muitos teólogos liberais chegaram ao ponto de negar a própria ressurreição de Cristo. Esse é o preço intelectual de querer forçar a barra, de dar as mãos para uma corrente científica que, inclusive, tem descoberto cada vez mais gaps, né? E aí o pessoal, para tentar manter a teologia no seu patamar da época, né, desde a época do iluminismo e racionalismo, o povo chegou a negar a ressurreição de Cristo, como ainda ocorre hoje. Não, o maior milagre ocorreu, Jesus ressuscitou. E se o próprio grande milagre ocorreu também, que é a criação do universo, por que eu vou negar os outros milagres, como o dilúvio, como um dilúvio universal, como a criação em poucos dias? Deus pode fazer essas coisas. Então eu vejo que não apenas o problema é científico, não bíblico apenas, mas até mesmo filosófico, como a gente mencionou em alguns momentos. Quando a gente faz uma análise boa de todas essas facetas, a conclusão é muito clara biblicamente, com fortes evidências na ciência e embasado, né, pautado numa boa filosofia. Eu convido vocês a repensarem sobre isso e aproveitem, entra lá no meu canal, o canal Teólogos. A gente tem feito um trabalho não só sobre isso, mas apologética de modo geral. Tem muita coisa boa para vir. Peço aí o apoio de vocês nesse sentido. Desde já agradeço. Muito obrigado, Luiz, pela tua participação. Agradeço também o Jadson, o Alisson pela participação dele. E aqui está a enquete encerrada, né? Faz sentido um cristão ser criacionista de terra jovem? Então aqui, ó, 57% disse sim, 42% não. Então tá bom, foram 49 votos. Obrigado aí pelo pessoal por participar aí da enquete também. Só agradeço mais uma observação, meu querido. Sim. Coisa rápida, se puder. Eu tenho feito trabalho de apologética também na área de Trindade, né? Para quem não conhece, eu falo aí do meu canal, do meu trabalho, puder valorizar isso aí, tem sido um dos nossos grandes esforços. Eu já escrevo há muitos anos, mas esse aqui é o primeiro livro que eu publiquei não como coautor, como autor único, né? Tem SBN, tudo certinho, tá lá na Editora Promessa, comentário trinitário. Se puder valorizar esse trabalho, eu entendo que realmente vai ser uma bênção para todos, inclusive você, Alisson, se puder valorizar o trabalho. Tem muita coisa boa para vir, inclusive na segunda edição, mas essa primeira edição, tenho certeza que vai edificar a tua vida. E é uma proposta que não existia até hoje, tá? Já conversei com vários teólogos. Mais uma vez, até onde eu vi, ninguém fez um livro dessa maneira, na história do cristianismo. Não estou me sentindo, me achando por isso, não. Eu produzi uma coisa que eu senti falta. Um livro de consulta, inclusive, né? Um comentário bíblico sobre Trindade, Gênesis e Apocalipse. Que isso possa até motivar outros teólogos a fazer coisas. Travou. Então tá, galera. Obrigado pela tua participação. Professor Luiz, você travou aí, vou tirar você. Então, galera, obrigado aí pela participação de vocês aí no chat, tá? Obrigado aí pela audiência. Não esquece de dar aquela marretada no like para ajudar o canal, tá? Se inscrevam, subscribe, deixa o like, compartilhe, comentem. Isso ajuda muito aqui o nosso amigo Jadson aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Luiz? Você tinha travado? Não sei se que parte que cortou, né? Mas estava falando aí sobre o livro, né? Sobre ser uma obra aí com uma pegada única, né? Inédita. E eu estava falando assim, espero que outros teólogos façam um trabalho melhor que o meu, que isso motive outras pessoas a se aprofundarem nisso também. Tá bom. Muito obrigado, professor Luiz. Obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe o Alisson e a todos aí do chat. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês e a gente tá aí nos próximos dias aí, tá? Se alguém quiser debater aqui no canal, agenda aí com o Jadson, aí o telefone, o WhatsApp dele aí para vocês compartilhar. Que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo fim de semana aí para vocês, tá bom?